Essas remotas ilhas no Atlântico Sul apareceram pela primeira vez no mapa há meio século. Mas quase ninguém sabia que elas existiam, até 1982, quando a Argentina e o Reino Unido entraram numa guerra por causa delas. 30 anos depois, os dois países continuam reclamando a soberania dessas terras. No Caminhos da reportagem, vamos mostrar o que mudou depois do conflito, a rotina dos moradores e as perspectivas para o futuro. O voo sai uma vez por semana de Punta Arenas, no Chile, com destino ao arquipélago. A volta só daqui a 7 dias. No embarque, a primeira surpresa. Quase todos os passageiros são jornalistas. Entre os turistas, 3 brasileiros movidos pela curiosidade. O avião sobrevoa a Cordilheira dos Andes e os campos gelados da Patagônia, uma vista azul e branca, até aterrissar em Mount Pleasant, Monte Agradável em português. Não faz justiça o nome. É uma base militar com 1.400 soldados no que parece ser o fim do mundo. Fica numa ilha do Atlântico Sul, a 500 quilômetros da Argentina e 1.200 quilômetros da Antártida. São 40 minutos de estrada quase deserta até a capital, a única cidade neste arquipélago de mais de 700 ilhas. Poucos quarteirões de casinhas coloridas, sem cinema nem teatro, mas com 2 nomes. Stanley para os britânicos, Puerto Argentino para os vizinhos mais próximos da América do Sul. Mas de argentino, quase nada. É uma aldeia inglesa a 12 mil quilômetros de Londres. Nada mais típico, desde o vermelho da cabine telefônica e da caixa de correio até a catedral anglicana e a bandeira britânica. Sem contar os carros, com volante à direita, andando do lado esquerdo da rua. Uma diferença, os 3 mil habitantes têm a melhor qualidade de vida da América do Sul e até do Reino Unido, segundo o chefe de polícia, Barry Marsden. It really is a very lawful society. I'm sure, as you've seen going around, there's no graffiti, there's no vandalism, people are very respectful towards people. No ano passado, ele registrou 149 ocorrências. Entre elas, violência doméstica, brigas em bares, motoristas alcoolizados ou dirigindo além do limite permitido de velocidade. 4 pessoas foram presas por crimes sexuais. Tráfico de drogas, assassinato ou assalto, nem pensar. We don't have very much acquisitive crime, we don't have any burglaries, we don't have any breaks into vehicles. Probably again because that's an island culture. There's no way to actually dispose of any property you've stolen because it'd be soon traceable. É fácil ser flagrado num lugar onde o anonimato não existe. Todas as tardes, o locutor do rádio, Scott Betts, anuncia os voos locais, o horário de embarque e o nome de cada um dos passageiros. So starting in Stanley with the departures of Mr. T and Master T Hobman and Miss P McKay. And into Hill Cove for the arrivals of all passengers. Um mundo pequeno, seguro e rico. As Ilhas Malvinas, ou Falkland Islands, têm hoje o 4º maior produto interno bruto per capita do mundo. Mas não foi sempre assim. 30 anos atrás, o arquipélago era uma das últimas colônias britânicas, um latifúndio da Falkland Islands Company, com 500.000 de ovelhas e 1.500 colonos, esquecidos pelo Reino Unido e desconhecidos pelo resto do mundo, salvo pelos argentinos, que desde a independência, em 1816, reclamam as ilhas herdadas dos espanhóis. Tudo mudou em 1982. I think I knew from the onset, I was living in the UK at the time in 1982, but I knew from the onset that life for the Falkland Islands would never, ever be the same again. It was such a traumatic change. It was like, for me, it was like for a woman being raped and her virginity taken away. Our islands had been defiled by this war, this killing that was going on.
No dia 2 de abril de 1982, o regime militar argentino tentou retomar as ilhas pela força. O general Leopoldo Galtieri apostava na vitória rápida. Achava que o governo britânico jamais investiria fortunas para cruzar o Atlântico e proteger terras pouco rentáveis. Calculou mal. Como Galtieri, a primeira-ministra Margaret Thatcher também enfrentava uma crise econômica que minava sua popularidade. Encarou o desafio e ganhou. Nos 2 meses e meio de guerra, o mundo descobriu as Malvinas. Segundo Betty Turner, a guerra colocou as ilhas no mapa. Sua família vive aqui há 5 gerações. Todos se consideram britânicos, mas até a invasão argentina, ninguém sabia em que lugar do mundo viviam. They thought it was off Scotland, some people that I met at that time in the UK, and they couldn't understand why they were going to Argentina would invade a place of Scotland. 30 anos depois, o remoto arquipélago ainda é manchete. A presidenta argentina, Cristina Kirchner, fez das Malvinas uma causa nacional e regional. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, diz que não vai negociar. Não importam o que digam as Nações Unidas. Os moradores das ilhas querem ser britânicos. A guerra de palavras assusta, mas enche os bolsos dos moradores das ilhas. Tony Smith ganha a vida com turismo militar. Leva turistas e jornalistas aos campos de batalha e cemitérios. O menor deles é Blue Beach Cemetery, o cemitério da Praia Azul. Perto daqui desembarcaram as primeiras tropas britânicas em maio de 1982. Em 2 meses morreram 255 soldados. A maioria morreu no mar ou foi repatriada. O cemitério argentino é muito maior, nenhuma bandeira, mais de 200 cruzes brancas enroladas por rosários. Representam 1/3 dos 649 argentinos mortos na guerra. Metade dos túmulos não tem nome, apenas uma frase: soldado argentino somente conhecido por Deus. O tour militar inclui os campos de batalha, como Mount Longdon. Tony mostra a trincheira onde os argentinos se escondiam, esperando o ataque inimigo, e os troféus da vitória britânica, armas inimigas enferrujadas e restos de cobertores usados para enfrentar o frio. Como guia, Tony conheceu a mulher, uma argentina brasileira, por isso ostenta a bandeira do Brasil. Graças à guerra, ele conheceu Margaret Thatcher, membros da realeza britânica e a imprensa mundial. Very recently, yes, enormous amount of media, which is good for business certainly, and good in the sense that we've had the opportunity to give our side of this issue that's being discussed at the moment. Tony também foi estrela do cinema argentino. Fez papel de guia em Iluminados pelo Fogo, filme baseado na experiência do jornalista Edgardo Esteban, recruta argentino na Guerra das Malvinas e um dos primeiros a voltar às ilhas para encerrar o passado. Tony mostra a praia da infância, que até hoje está interditada por causa das minas. It's a shame because when I was a kid we used to play on this beach, but the whole area is a big minefield. Tim Miller perdeu um olho na guerra. Foi bombardeado por engano pelos britânicos, mas como Tony, refez sua vida. Com a mulher Jan, plantou um bosque em homenagem aos 10 anos de conflito. São 258 árvores, cada uma com o nome de um soldado britânico, um morador das ilhas, que perdeu a vida em 1982. We wanted to do something that was like a living memorial for the servicemen who were killed here in 1982, and so we came up with the idea that we would plant a tree with the name of the soldier alongside the tree for every person who was killed in 1982, and then we looked for a site, and this area was chosen. At that time it was on the outskirts of the town. But of course now, 20 years later, it's now almost in the middle of the town. And so every day you have people walking through the wood here.
Para Tim Miller, esse bosque é mais do que um monumento vivo às vítimas da guerra. Representa o começo de uma nova vida. Em 1982, ele tinha 30 anos e nenhuma perspectiva de futuro. Trabalhava numa fazenda de ovelhas da Falkland Islands Company, sem contato com o resto do mundo e sem poder se mudar ao Reino Unido. Os moradores das ilhas ganhavam pouco, não tinham terras, nem participavam dos lucros. There was no investment, the population was going down, and basically our economy was rapidly going downhill. A guerra pegou Tim de surpresa. Um dia, ouviu o barulho dos jatos. Era a Força Aérea Britânica. O alívio durou segundos. O choque, o resto da vida. Os aviões deixaram cair uma bomba de 500 quilos por engano. Na explosão, Tim perdeu o olho esquerdo, mas diz que é um homem de sorte. I was only like 10 meters away from the point of impact of a 500 kilo bomb, so I was very lucky. O Reino Unido ganhou a guerra e as ilhas perderam seu principal fornecedor de alimentos, a Argentina. Nessas terras nada cresce, além de grama amarela para engordar ovelhas. E olhe lá, os ilhéus tinham duas opções, importar tudo da Europa ou trazer o que podiam do Chile, no mesmo voo que sai uma vez por semana de Punta Arenas. Para Tim, foi a oportunidade para um novo negócio. Bem-vindos a Stanley Growers, a horta de Tim Miller, decorada com a bandeira britânica, a bandeira do arquipélago e o dragão vermelho do país de Gales. Aqui crescem pimentões, berinjelas, tomates e um mar de alface. Chama-se horta hidropônica, porque não precisa de terra, somente água, enriquecida com nutrientes e fertilizantes. Pesticidas? Quase nenhum. O vento dessas ilhas é tão forte que varreu os insetos. Tim conta que o projeto teria sido economicamente inviável antes da guerra. Não valia a pena tanta tecnologia para 1.500 pessoas, vivendo a léguas umas das outras. A dieta dos locais se resumia a carne, principalmente de ovelha, leites, ovos e batata, legumes, frutas, atenção médica, escolas, só no continente sul-americano. Com a guerra, as ilhas ficaram sem a ponte aérea com a Argentina, mas os ilhéus ganharam a plena cidadania britânica e uma base militar com 1.400 soldados. Do dia para a noite, a população dobrou de tamanho e, com os anos, muitos ilhéus voltaram. Tim agradece o ditador argentino Leopoldo Galtieri pelo renascimento das Ilhas Malvinas. Says, "Thank you, Galtieri, you saved the Falklands." Hoje a horta produz ao ano 26 toneladas de tomates, 17 toneladas de pimentões, 4 toneladas de pepinos e 60 mil pés de alface de 3 variedades, suficiente para alimentar 7 mil pessoas. Em 30 anos, a população local duplicou. Hoje vivem aqui 3 mil ilhéus, além dos 1.400 soldados da base e estrangeiros que exploram a pesca e o petróleo das ilhas. E os turistas. Os estrangeiros mudaram os hábitos alimentares locais. Tim conta que até pouco ninguém comia pimentão, achava que era para decoração. Hoje ele planta pequenos tomates de 3 cores para decorar saladas. Desde a guerra, as relações com a Argentina tiveram idas e voltas. Na década de 90, o governo de Carlos Menem tentou uma aproximação. Veio Néstor Kirchner em 2003 e suspendeu os voos charter para a Argentina. Este ano, a viúva e sucessora de Néstor, Cristina Kirchner, elevou o tom. Quer convencer o Reino Unido a sentar na mesa de negociação. Mas o embargo também afetou Stanley Growers, principal importador de alimentos frescos. Tim diz que as ilhas já buscam novas opções, entre elas navios de frete do Rio Grande do Sul. There is now a direct shipping link between the islands and southern Brazil, and so I'm hoping to arrange now. I'm
talking by email with one or two Brazilian companies in Porto Alegre. Sem querer, os argentinos acabaram contribuindo para o bem-estar de outros 2 territórios ultramar do Reino Unido, como a Ilha Santa Helena. Fica entre Angola e o Brasil, tão isolada que foi aí que os britânicos exilharam Napoleão. O primeiro aeroporto está sendo construído agora. Quem quer sair de lá só tem uma opção: 2 dias de barco até a Ilha de Ascensão e 8 horas num avião militar ao Reino Unido, ou às Malvinas. Nicholas Stevens, de 44 anos, aproveitou o desenvolvimento das Malvinas para buscar emprego. Trabalha há 14 anos com Tim Miller. Ganha 12 mil libras ao ano, ou seja, 35 mil reais. I think before the war here, the economy was just as, was almost the same as in St. Helena. It wasn't as much, big economy in fisheries and stuff like here now. But after the war, and the jobs was creating here, they needed people. Os pinguins talvez foram os primeiros moradores dessas terras, mas nunca foram considerados uma importante fonte de renda. No próximo bloco, vocês vão ver o peso que os pinguins têm na indústria do turismo e no futuro das ilhas. Somebody said to me 12, 13 years ago that we would be doing penguin trips and making living out of the penguins. No, not at all. O boom econômico começou em 1986. John Barton é diretor de recursos naturais. Ele administra a maior riqueza das ilhas, as lulas e os peixes nativos do Atlântico Sul. Até a guerra, ninguém controlava a pesca. A presença militar britânica mudou tudo. Navios do Reino Unido, enviados para defender a população local, patrulham as águas. Garantem que chineses, coreanos e espanhóis paguem impostos para explorar os mares. Em 1986, as ilhas arrecadavam 4 milhões de libras esterlinas por ano, ou seja, 11 milhões e meio de reais. Com a pesca, essa renda é 5 vezes maior. After we introduced the fishery, revenue from the fishery alone increased to about 25 million per annum, so it's been critical to the sort of development of the Falklands since the war. Mais de 100 barcos hoje pescam 200 mil toneladas por ano. Metade das lulas consumidas na Europa vem das ilhas. Para quem vive aqui há gerações, as Falklands são hoje um mundo novo a ser explorado. Se você se perder por aqui, você não vai encontrar uma única pessoa para quem perguntar para onde você deve ir. Mas, por outro lado, é meio difícil errar o endereço. A pessoa que vamos visitar, por exemplo, nos disse que a casa é a única que existe no local. É aquela branca, lá embaixo. Andreas Short nunca cuidou de pesca, nem de ovelhas. Era eletricista desde os 15 anos. Com tanto mar em volta, quase ninguém nas ilhas sabia nadar. As águas são geladas. Andreas deu suas primeiras braçadas depois da guerra. Com o dinheiro da pesca, o governo construiu uma piscina climatizada. Foi o despertar de Andreas. Ele comprou um barco, alugou a casa, casou-se pela terceira vez e viajou. Adivinha para onde? Para o Polo Norte. Virou manchete de jornais do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Voltou 3 anos depois com um filho que nasceu no caminho. E comprou uma fazenda, pequena para os padrões locais, 127 hectares. Mas decidiu explorá-la de forma moderna, com programa de computador para mover animais de uma pastagem a outra e renovar o solo. Trabalha sozinho, com Sally, o cão. A mão de obra custa cara. Tem porcos, uma novidade nas ilhas, e vacas. Quer criar sua própria raça de ovelhas. Bichos maiores,
com lã da melhor qualidade e carne. Nas horas vagas, pesca. Não trocaria essa vida por outra. Apesar de ter viajado pelo mundo, uma das coisas que Andreas mais gosta das ilhas é a paz e a segurança que ele sente aqui, e o silêncio. Silêncio que, comparado com sua experiência no Brasil, vale ouro. The thing that we remember most about Brazil is, in particular, when we were returning on our sailing trip. It was the smells and the cacophony of sound that we would get. And I distinctly remember being able to hear the Trio Electricus 10 kilometers offshore. Nas Malvinas, todos se encontram a todas as horas. É uma aldeia. Andreas Short apareceu 2 dias depois em Stanley, com um novelo na mão. Acaba de assinar um contrato com uma empresa britânica, que vai fabricar roupa com a sua lã. Andrew Lowe trabalha duro e vive sem conforto, como nos velhos tempos, salvo uma importante diferença. É dono da sua fazenda, Morrell Farm. Depois da guerra, a Falkland Islands Company loteou as terras. Andrew comprou uma parte, mas não investiu em tecnologia, como Andreas Short. Ele gasta horas recortando blocos de terra negra esponjosa, conhecida como turfa. É formada por plantas que apodrecem no solo e com o tempo viram carvão. A turfa seca é um combustível. Para Andrew vale a pena, sai de graça, mas como carvão, saiu de moda há décadas. Só serve para quem tem fogão bem antigo, espaço e tempo para guardar e limpar. Um trabalho escravo que, no mundo moderno, não compensa. Mas Andrew tem espaço e tempo de sobra. E quem diria? Hoje ganha dinheiro mostrando aos turistas como viviam os locais, ou kelpers, como são chamados os descendentes dos colonos britânicos nas ilhas. O nome vem de kelp, alga marrom encontrada nas costas. Andrew tem 3.000 ovelhas, mas sua maior fonte de renda? Personalidade extrovertida e pinguins, os mais antigos habitantes dessas remotas costas. Há séculos eles frequentam essas rochas para colocar ovos e trocar de penas, antes de voltar ao mar. Viviam longe de qualquer presença humana até pouco tempo atrás. Andrew, o fazendeiro tradicional, ainda esquenta a casa com turfa, mas investiu numa milionária coleção de veículos 4x4 para transportar turistas até a fazenda de ovelhas e pinguins. Andrew cobra 35 libras esterlinas por turista para mostrar a riqueza que herdou da natureza. Somebody said to me 12, 13 years ago that we would be doing penguin trips and making a living out of the penguins. No, not at all. Os pinguins e Andrew só viraram atração turística graças às estradas e à curiosidade, 2 consequências da guerra de 1982. A fazenda de Andrew ficava a horas de Stanley. Hoje, o trajeto dura apenas 15 minutos. Outros 40 por campos desertos até chegar à costa. Faz parte do charme do turismo aventura. Um turismo perigoso. Estamos em Gypsy Cove, caverna dos ciganos. Areia branca e mar azul. Poderia ser o Caribe, não fosse o frio. E esse cartaz daqui, que diz que existe perigo de minas que sobraram da guerra com a Argentina em 82. Até hoje, as minas são uma ameaça, como indicam cartazes nas praias e estradas. Um problema que levará anos para resolver. Sorte que ninguém, além dos pinguins, tem coragem de entrar nas águas geladas do Atlântico Sul. Mas 30 anos depois, a guerra com a Argentina continua presente. Caças britânicos treinam seus voos sobre as praias desertas. Motivo para que a Argentina denuncie nas Nações Unidas a militarização do Atlântico Sul.
Mas quem vem até aqui podendo ver a mesma fauna e mais flora na Argentina ou no Chile? Pietro Poli, um dos 3 turistas brasileiros que encontramos no voo, foi atraído pela polêmica entre argentinos e britânicos. Quis ver com os próprios olhos o motivo de séculos de briga. Bom, na verdade, eu sempre quis vir para cá. Há muitos anos que eu estou planejando vir para cá. E por 2 razões. Uma, me interessava conhecer a parte de natureza, mas principalmente eu estudei relações internacionais e me interessava muito essa questão da disputa entre os argentinos, os ingleses e, mais que nada, entre os argentinos e os habitantes dessas ilhas pela soberania do território. Simples à primeira vista, mas para a Organização das Nações Unidas, as Ilhas Malvinas ou Falkland Islands são um território em disputa. E tanto os argentinos como os britânicos têm argumentos a seu favor. Os britânicos defendem o princípio de autodeterminação dos povos. Cabe aos moradores da ex-colônia decidir se querem ser independentes, britânicos ou argentinos. E eles já decidiram. Hoje vivem no melhor dos mundos. Têm governo, moeda e bandeira própria. Ficam com dinheiro da agricultura e da pesca e não gastam um tostão em defesa. O Reino Unido paga a conta. Para que mudar? Para os argentinos, esse princípio só vale para povos nativos e não para povos implantados. Eles apelam para a geografia e a história. Com a independência, herdaram as ilhas da Espanha. Estavam lá, até serem expulsos pelos britânicos em 1833. Diego tem 23 anos, nasceu em Buenos Aires depois da guerra, mas reconhece que, com o passar do tempo, é um problema cada vez mais difícil de resolver. Si nos basamos en los tratados internacionales de geografía, las Malvinas son argentinas porque están en nuestra plataforma. O sea, pertenecen a nuestra parte del territorio. Pero el tema es, ¿hace cuánto tiempo los ingleses están habitando Malvinas? Y cuándo nosotros nos dimos cuenta que Malvina era nuestra. Entonces, ahí radica el tema. No próximo bloco, vamos ver como a disputa com a Argentina transformou a vida dos moradores dessas ilhas. Before 82, people either got sent to the UK on a ship if they could get there, or to Argentina. Os Edwards são uma família Kelper tradicional. Norma pertencia à geração que tinha um único sonho: sair das ilhas. A filha dela, Rebecca, fez faculdade no Reino Unido, mas voltou para casar com o namorado da infância, hoje tosqueador de ovelhas. E para exercer a profissão, é a primeira médica nascida e crescida nas Malvinas. Os filhos, Daniel e Jessica, ainda são pequenos, mas se consideram nativos. Norma mostra aos netos os túmulos dos antepassados. A avó, Mary Porter, nasceu nas ilhas em 1890. Morreu em 1983, um ano depois da guerra. Prova que a família vive aqui há mais de um século. Em 3 gerações, os Edwards criaram raízes nessas terras, mas só porque a realidade mudou. Antes da guerra, lembra Norma, os jovens só tinham futuro longe das ilhas. Falkland Islanders were very much lower class citizens in those days. Norma conta que, na época, nas Malvinas só havia uma opção: trabalhar como assalariado dos latifúndios, que pertenciam a grandes empresas como a Falkland Islands Company. And if you were a Falkland Islander, you really didn't stand much chance of having a decent. 3 anos depois da guerra, a mulher que sonhava em deixar as ilhas ajudou a reescrever a história.
Entrou para o governo local, formado por 8 legisladores eleitos pelo povo. 3 deles são escolhidos para ocupar cargos executivos. Norma foi representante do Conselho de 1985 a 2005. Ajudou a reformar a Constituição e implementar a reforma agrária. A Falkland Islands Company, dona de grandes latifúndios, vendeu as terras e o governo das ilhas deu crédito barato aos locais que queriam comprar. After the conflict, all the money that should have been staying in the Falklands was going abroad. Com o dinheiro da agricultura e principalmente da pesca, o governo das ilhas pôde investir em estradas e escolas. Quando Norma era menina, os moradores das ilhas só recebiam educação até os 14 anos. Apenas 2 crianças, um menino e uma menina, recebiam bolsas para terminar o ensino médio e fazer faculdade no exterior, no Uruguai, na Argentina, no Chile ou no Reino Unido. After we had our influx of money from fishing, we said our most important thing is the children. Our future, it lies with the children. Jan Cheek foi uma das poucas bolsistas dessa época. Depois da guerra, virou empresária do setor de pesca e política. É a responsável pela pasta da educação no governo das Malvinas. No escritório, a estátua de um soldado com as bandeiras do Reino Unido e das ilhas. Homenagem à guerra que matou tantos jovens, mas abriu novas perspectivas para novas gerações. Hoje, diz Jan, metade dos alunos de 16 anos termina o ensino médio no Reino Unido. 14 adolescentes, sustentados pelo Estado. O governo das ilhas paga os estudos e uma passagem de ida e volta uma vez por ano. A maioria volta para exercer a profissão em casa. É o caso de Rebecca, bolsista da nova geração. Estudou medicina no Reino Unido e voltou, por 2 razões. Gratidão pela comunidade que pagou a sua formação e opção. Pode criar os filhos num ambiente seguro, onde ninguém tranca a porta de noite. I think there is, because our education has been paid for by the Falkland Islands government, I think there is a big feeling that we ought to come back and pay back what we've been given. Jessica, filha de Rebecca, vive com a família numa fazenda na ilha vizinha, longe de Stanley. É uma de 22 crianças que estudam à distância. O governo das ilhas paga professoras itinerantes, uma para cada 3 famílias localizadas nesse mapa. Ela passa 2 de cada 6 semanas em cada fazenda, mas não trabalha sozinha. Uma professora da escola em Stanley telefona todos os dias para cada aluno das comunidades rurais. Durante 1 hora, acompanha as tarefas de leitura. Hoje é a vez de Georgina. A professora pergunta sobre o livro que leram no dia anterior. So, let's have a look at page 1 of the Old Vase and find out who our main character is in our story. Okay, so you read to me the first 5 pages. Ela acompanha à distância enquanto a criança lê o mesmo livro que os colegas estão estudando em Stanley. Nada fácil convencer uma criança a ficar pendurada no telefone para aprender vocabulário e matemática. As professoras daqui desenvolveram várias técnicas, como a música, para ensinar contas. 5 little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Quando Rebecca está de plantão no hospital de Stanley, traz a filha Jessica para a escola. O professor dá aula sobre a fauna local. You said there are Gen 2 penguins. Who knows another sort of penguin? Um aluno levanta a mão e cita os pinguins macarrone. And that's the... You probably haven't seen Macaroni. it. Macaroni, well done. Because, well, I don't know why they're called, but I think they have like, they're the same as rock hoppers except orange. A escola parece um prédio qualquer, com
como as casas da ilha, simples por fora, ricas por dentro. Basta ver o quadro negro, um quadro branco inteligente. Interage com o laptop dos alunos. Enquanto Jessica estuda, Rebecca atende. O hospital de Stanley é moderno, mas incapaz de resolver uma fratura complicada. Os médicos locais engessam, mas não colocam pino. Até a guerra, os pacientes viajavam ao Uruguai, ao Chile ou à Argentina. Hoje o governo paga viagem, estadia e tratamento no Reino Unido. É o caso de Karen, que tem uma doença neurológica. Viajará com um avião militar britânico até o Reino Unido. Ficará lá pelo menos um mês, com todas as despesas pagas pelo governo das ilhas. Before 82, people either got sent to the UK on a ship if they could get there, or to Argentina. A guerra fez de Karen uma cidadã britânica privilegiada. Até 82, seria hospitalizada na Argentina. Vítima do boicote argentino, ganhou o direito de furar a fila do sistema de saúde público britânico. Será atendida em tempo recorde pelo melhor especialista do Reino Unido. Or flights, accommodation costs, medical treatments, daily living allowance if you're not in hospital and you're in, say, a hotel. All transfers are paid for. Always one same hospital or any different hospital? We send people wherever the specialist treatment is, or if they've got family in a certain place, we'll try and arrange for them to go where the family is. Vanessa Ramírez, de 33 anos, trabalha como secretária no hospital. O bom econômico atraiu muitos chilenos como ela. Como secretária, Vanessa ganha no máximo 15 mil libras esterlinas ao ano, cerca de 45 mil reais. Mas o aluguel é caro, 900 libras esterlinas por mês. A comida também é toda importada. Eso es para todos iguales, ¿viste? La calidad de vida acá es cara. Es cara. Mantener la casa calentita, la calefacción, el arriendo, la luz, eso es caro. Necesitas por lo menos, si quieres arrendar una casa, necesitas mínimo 1000 libras, ponte tú. De manhã encontramos Vanessa no hospital, de noite na boate. É a solista do grupo The Plumbers, o único conjunto das ilhas. Cantam músicas dos Beatles. Nas ilhas não existem opções para o lazer, nem o cinema. Existe internet, mas é cara. Dá para navegar em Facebook e olhe lá, baixar um filme custa uma fortuna. Sobram pubs, tradição bem britânica. Na porta do Dino's Bar, mini saias e decotes. Não importa o frio, como em qualquer lugar, domina a moda. Na pista de dança, pessoas de todas as idades, de todos os cantos do mundo. Antes da meia-noite, toca a campainha. Acabou a venda de bebidas alcoólicas, motivo para que todos comprem tudo o que podem. Saem dos pubs com sacolas de lata de cerveja. O alcoolismo é o maior problema das ilhas, é o que diz Rebecca, a médica. E o único jornal das ilhas, o semanário Penguin News. Na manchete, a briga com a Argentina. Os uruguaios, diz o jornal, estão prontos para romper o bloqueio. Na segunda página, um destaque local. Tom Ellsby foi proibido de dirigir durante 1 ano e meio e ainda terá que pagar uma multa de 535 libras esterlinas. Foi flagrado dirigindo bêbado no dia 17 de março de 2012. No cemitério dos heróis ingleses da Guerra de 82, um túmulo foi decorado com bebidas alcoólicas. Além da pesca e do turismo, as ilhas agora têm petróleo. Stephen Luxton, diretor de recursos minerais das ilhas, conta que a exploração começou em 1998, mas na época o barril de petróleo custava $10. Não valia a pena gastar tanto por tão pouco.
Hoje o barril de petróleo vale no mínimo $100. Segundo os economistas, as commodities estão em alta. Graças à China, o mundo continuará pagando caro por matéria-prima durante a próxima década. Motivo suficiente para estimular 5 empresas a investirem nas ilhas. Todas cotizam suas ações na Bolsa de Londres. Uma delas, Rockhopper, encontrou petróleo entre 350 e 450 milhões de barris, que só começaram a ser extraídos em 2016. That field may last 20, 25 years when it's being exploited, but that will be the total field size. So there are a number of smaller discoveries that are in association with sea lion that haven't been appraised yet. A descoberta de petróleo no Atlântico Sul motivou mais uma troca de farpas entre a Argentina e o Reino Unido. Enquanto políticos e diplomatas discutem, os moradores das ilhas lucram cada vez mais. Arlette Betts lucra indiretamente com a indústria do petróleo. Engenheiros britânicos trabalham meses nas plataformas marítimas. Nas folgas, querem se sentir em casa. Nada melhor que um jantar preparado por Arlette, acompanhado de vinho chileno. Casada e divorciada 3 vezes, Arlette vive só. As filhas estão crescidas e sobram quartos vazios. Ela aluga cada um pelo equivalente a R$250. E a casa vive cheia, especialmente este ano, no aniversário de 30 anos da guerra. Os 2 hotéis da cidade não tinham lugar para tantos turistas, jornalistas e veteranos. Mas a disputa pelas Malvinas promove conflito até entre os Kelpers. I really feel as though the community is being divided because, for example, and you know, I accommodate Argentine people, as do other people around Stanley, but a lot of the local people really don't like it, and I've suffered because of it from some people. Arlette também foi criticada por este quadro, pintado por James Peck, filho de um herói da guerra que lutou contra os argentinos. Os Peck vivem nas Malvinas há 4 gerações, mas James se apaixonou por uma argentina, a mulher grávida do quadro. Para ficar perto dela e dos 2 filhos, se mudou para Buenos Aires e pediu a cidadania argentina, mas não precisou naturalizar-se. A presidenta Cristina Kirchner entregou em mãos um documento de identidade ao cidadão James Peck, nascido em Puerto Argentino, capital das Malvinas Argentinas. A cerimônia foi no dia 14 de junho, data em que os Kelpers e britânicos comemoram a vitória na guerra de 1982. James Peck, nacido en las Islas Malvinas. Su padre peleó con este hombre que está aquí, él por el lado argentino, obviamente, y el padre de James por el lado británico. Esta película que me acaban de alcanzar, con la mano de Dios, en la cual está en la foto de ambos, y la decisión de James, casado con una argentina, de pedir su ciudadanía y hacerse argentino. Alguns, como Peck, deixam as ilhas, mas muitos outros estão chegando atraídos pela pesca, pelo petróleo e pela segurança. Hoje convivem nas ilhas pessoas de 62 nacionalidades, a maioria imigrantes de Santa Helena e do Chile, mas também vivem aqui 29 argentinos e 5 brasileiros, de 2 famílias. Ivone conheceu o marido há 15 anos, num carnaval em Pernambuco. Tem 2 filhas e um filho. Todos falam português, com sotaque, mas se acham britânicos. O que eu penso é que as pessoas das ilhas que se ficando britânico, isso é sua independência de ficar britânico e a gente todo tão feliz britânico. Agora eu sou britânica. Em 30 anos, o mundo mudou. Hoje, milhares de pessoas pagam fortunas para viver no fim do mundo, longe do estresse e da poluição, perto da natureza, mas com o conforto de uma cidade.
Este é um ensaio para uma festa de debutantes, a nova geração das ilhas. Dão voltas e mais voltas ao compasso de melodias antigas. Esse pequeno pedaço de terra, cercado de água, de disputas e de polêmicas, celebra a vida a seu modo.